Oi, hoje é 22 de abril, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Espero que vocês estejam bem com aquela energia pra gente começar aqui a semana já resolvendo tudo que tem que resolver. Então, força e fé aí pra você que está me ouvindo que vai dar tudo certo. E enquanto você tá aí na academia, no trânsito, na sua casa, preparando aí pra começar as suas atividades, eu, Tia Isa, tô aqui cobrindo as férias da Ana por essa semana. E se você quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo de economia, mercado financeiro, se inscreve aqui nesse podcast, ativa o sininho e também procura os nossos outros produtos, o podcast Sucessores, o videocast Como Falar Faria Limês, segue nosso TikTok, nosso Instagram e simbora, porque hoje a gente vai falar do quê? Da Samsung, que adotou trabalho de 6 dias para compensar resultados ruins. O No Stress, que é o fundo que é alvo de disputa na justiça entre Americanas e Planner. E a música da Taylor Swift, feita por inteligência artificial, que foi o que eu comentei na sexta-feira. Eu e Tamires ouvimos alguns especialistas para falar da questão de direito autoral. Então, vamos lá! Depois de frustrar investidores com um lucro anual abaixo das expectativas, a Samsung está adotando uma semana de trabalho de 6 dias para todos os seus executivos, segundo relatou o site do maior jornal de negócios da Coreia do Sul, o Korea Economic Daily, em reportagem no último dia 18. O movimento da gigante sul-coreana de eletroeletrônicos vai na contramão do mercado corporativo mundial, em que a redução da jornada semanal motiva um amplo debate entre empreendedores, economistas, trabalhadores e autoridades sobre ganhos de produtividade, eficiência, bem como melhoria de qualidade de vida. Citando funcionários do Samsung Group como fonte, a publicação sul-coreana disse que os executivos da Samsung Electronics, incluindo aqueles em divisões de vendas e manufatura, vão trabalhar aos sábados ou domingos, além da jornada regular de 5 dias. A notícia também foi repercutida por outras publicações dedicadas aos assuntos econômicos e financeiros, como a revista norte-americana Fortune, que destacou a direção oposta tomada pelo grupo sul-coreano no momento em que as empresas ao redor do mundo adotam a semana de trabalho de 4 dias. A Samsung tenta injetar uma consciência no momento de crise entre os seus trabalhadores em suas principais unidades, incluindo a Samsung Electronics, e quer aumentar sua margem de lucro depois do desempenho ficar abaixo das expectativas em 2023, segundo um executivo da Samsung Group falou para o Korea Economic Daily. Os executivos da empresa sul-coreana terão a opção de fazer horas extras ou no sábado ou no domingo, começando já nessa semana, segundo o portal. Além do desafio interno de reverter o desempenho insatisfatório, a Samsung também considerou, segundo a Fortune, os altos custos dos empréstimos, a guerra entre Ucrânia e Rússia e o aumento dos preços do petróleo como fatores que empurraram o grupo para adotar um modo de emergência, segundo a publicação. Apesar do acordo com a maioria dos credores no fim de 2023, a Americanas ainda enfrenta disputas na justiça relacionadas às suas dívidas. É o caso de um litígio com a Planner, uma das corretoras mais tradicionais da Faria Lima, depois que a varejista se recusou a depositar 9 milhões de reais na conta de um fundo de direitos creditórios administrado pela empresa. O caso se refere a uma dívida original de 18,7 milhões de reais, mais de 35% já quitada pela Americanas, com um grupo de 77 pequenos fornecedores, segundo documentos vistos pela Bloomberg Linha. E procurada pela Bloomberg Linha, a defesa da Americanas alegou que o FDIC, esse fundo de direitos creditórios, da Planner teria descumprido prazos e procedimentos exigidos pelo plano de recuperação judicial para notificar a transferência de créditos das empresas para o fundo, e que honrou parte da dívida anterior. Isso levou a Americanas a efetuar um depósito judicial de 9 milhões de reais, saldo remanescente, a fim de que a justiça decida a quem deverá ser destinado esse montante. Procurada pela Bloomberg Linha, a Planner não quis comentar. A Planner reuniu 77 credores no fundo de investimentos em direitos creditórios, denominado FDIC No Stress.
No stress, segundo a petição datada no dia 28 de março, vista pela Bloomberg Linha. Esses credores aceitaram um desconto no valor original da dívida para receber 40% do total devido pela Americanas em troca da cessão dos créditos ao fundo da Planner, segundo o advogado Renato Scardoa, que é sócio do escritório Scardoa e Del Sole Advogados e que representa um grupo de mais de 15 fornecedores. A corretora lucraria em cima do desságio, que é o desconto sobre o valor nominal de um ativo. A controvérsia remete também a uma liminar anterior que travou o pagamento a credores trabalhistas, micro e pequenas empresas. Depois de entrar em recuperação judicial em janeiro de 2023 com uma dívida total acima de 40 bilhões de reais, a Americanas decidiu antecipar e saldar os pagamentos devidos a credores das duas classes, o que começou a ser feito no dia 28 de fevereiro e se estendeu até 8 de março do ano passado. Os pagamentos foram, no entanto, suspensos depois de uma decisão judicial favorável a pedido do Banco Safra, apoiando na tese de que o grupo não tinha apresentado ainda seu plano de reestruturação. O caso com a Planner coincide com o momento em que a Americanas também enfrenta a pressão de um grupo de 15 fornecedores que acusa a varejista na justiça de descumprir compromissos previstos no plano de recuperação judicial ao deixar de pagar créditos trabalhistas e de micro e pequenas empresas dentro do prazo máximo fixado de 28 de março. Nos autos do processo de recuperação judicial, a defesa do grupo alega que a varejista assume o risco de ser alvo de um pedido de decretação de falência caso a situação não seja regularizada. O caso se refere ao pagamento de créditos que foram assumidos pela varejista. E essas divergências representam um novo capítulo no processo de recuperação judicial iniciado em janeiro de 2023, depois da revelação de uma fraude contábil que deixou uma dívida com quase 8 mil credores. E é considerado um dos maiores escândalos da história corporativa recente do Brasil, ainda em apuração, envolvendo 3 dos empreendedores mais bem-sucedidos e ricos da história do país, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, do 3G Capital. O trio se comprometeu com uma injeção de capital de 12 bilhões de reais no plano de recuperação judicial. E os fãs da Taylor Swift começaram o dia na sexta-feira ansiosos para ouvir a música Fortnite, em parceria com Post Malone, que viralizou no TikTok, tiveram uma surpresa. Ou talvez não tão surpresa assim, mas a canção que surgiu antes do lançamento do álbum mais novo, o The Tortured Poets Department, não era verdadeira. Tinha sido produzida com o uso de inteligência artificial, a versão que viralizou no TikTok. O caso envolvendo a cantora mais popular da atualidade colocou sob os holofotes questões sobre a autenticidade na produção musical e destacou os desafios enfrentados pela indústria diante do uso crescente de inteligência artificial, segundo especialistas consultados pela Bloomberg Linha. Esse fenômeno não é exclusivo da Taylor. Tem outros artistas como The Weeknd e Drake que também já tiveram músicas produzidas com uso de IA falsamente atribuídas a eles. O Fábio Stabel, que é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, apontou que considera uma necessidade urgente de regulamentação mais sólida para proteger os direitos autorais e garantir a autenticidade na produção musical. Ele ressaltou a importância da existência de mecanismos de identificação e denúncia com supervisão humana para combater a disseminação de músicas falsas. Para Fábio Kujalski e Ingrid Soares, respectivamente sócio e advogada do escritório Matos Filho, a inteligência artificial está revolucionando a forma como a música é criada, produzida e distribuída. Eles alertaram para os desafios éticos e legais associados ao treinamento de modelos de IA com dados protegidos por direitos autorais, o que levanta questões sobre o fair use e a atribuição de autoria. No âmbito ético, surgem preocupações sobre a capacidade da inteligência artificial para replicar a profundidade emocional e nuances culturais das composições humanas, bem como o impacto potencial na indústria da música, afetando empregos de compositores, produtores e músicos. Isso ocorre, na verdade, em qualquer setor criativo, incluindo, por exemplo, obras audiovisuais, segundo os advogados. Para o Guto Farias, que é fundador e CEO da Web3 Valley, que é uma aceleradora de startups Web3 na América Latina, o uso primordial da inteligência artificial ainda se concentra no lazer e na exploração dentro do ambiente amador. Mas, para ele, no entanto, na esfera profissional, ela tem sido empregada principalmente na composição de letras, no aprimoramento de áudios, seja na redução de ruídos ou na correção da afinação, e no desenvolvimento de trechos musicais.
Segundo ele, a inteligência artificial requer inputs humanos para direcionar suas criações, o que cumpre as expectativas de compositores. Atualmente, a maioria das inteligências artificiais ainda não possui a alta performance para realizar todo o processo criativo de maneira independente. Portanto, não é raro que a letra seja composta por uma inteligência artificial diferente daquela que cria a melodia, segundo Guto Farias. Ele ainda falou o seguinte: em caso de sucesso comercial de uma música gerada por inteligência artificial, quem tem direito aos royalties? Os programadores que desenvolveram e treinaram a ferramenta deveriam ser recompensados? Essas são apenas algumas das muitas perguntas que surgem nesse novo horizonte tecnológico e criativo. Segundo Kujalski e Soares, as plataformas de streaming estão implementando sistemas de curadoria e classificação para distinguir músicas de inteligência artificial de outras formas de conteúdo musical, além de estabelecer políticas claras para informar os usuários quando estão ouvindo música gerada por inteligência artificial. Negociações de licenciamento específicas também estão sendo conduzidas para garantir o que seria uma compensação justa para todos os envolvidos. Tem sido o caso da Deezer, que lançou no ano passado uma ferramenta em desenvolvimento chamada Radar, para identificar eventuais distorções existentes em músicas que sinalizariam o uso de inteligência artificial em sua produção. Chegamos ao final desse magnânimo episódio de segunda-feira e eu quero agradecer a todos que comentaram aqui mandando boas férias para Ana e também me dando boas-vindas. Então, obrigada, pessoal, e também quero deixar aberto aqui o canal para vocês mandarem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, enfim, tudo que vocês quiserem saber podem pedir aqui pra gente e para você poder aí seguir bem informado nessa semana, beleza? Nos vemos amanhã, até mais!